Eu fico sempre por último porque eu sou a cabeça mais brilhante da equipe, né? Então eles me deixam por último. Eu fui secretário de Finanças em Jundiaí, então eu estou na Cefim desde o começo, desde 2013. Sou um entusiasta do controle interno e gosto sempre de falar desse tema. Então, eu queria agradecer vocês, guerreiros, que ficaram aí para o final, né? Vou tentar falar rapidamente também, que eu sei que está todo mundo cansado, mas eu acho que é um tema de extrema importância, né, para o município. Todos os municípios aqui têm controle interno implementado, de fato e de direito, né? Tem algum controlador aqui, além do Dantas? Ótimo, muito bom. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o controle interno municipal, né? E a ideia é passar para vocês o seguinte, que às vezes pequenas ações do controle interno causam grandes impactos, né? Então, a gente precisa desmistificar um pouco. A gente, muitas vezes, ouve que o controle interno é o dedo duro da gestão, né? É o inimigo público número 1, é o doutor No, né? Tudo que você pede para ele, fala, não pode. E não é isso, né? O controle interno tem que ser o braço, os olhos da gestão. Então, uma definição de controle interno, que é importante trazer para a gente aqui, é o seguinte, que o controle interno, na sua concepção mais abrangente, não está só focado na questão da fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial, tá? Mas também no controle prévio e preventivo. Eu costumo dizer o seguinte, que a diferença entre o controle interno e o Tribunal de Contas e o Legislativo, né, que são controle externo, é que o controle interno não tem jurisdição e não tem o poder de punição. O resto é tudo igual. Se vocês pegarem a legislação, é a mesma coisa. Qual é a diferença? A gente tem que fazer preventivamente, tá? Tem que se antecipar ao problema. Assim, quando o tribunal chegar lá, vai ter menos problema para apontar. O professor Padovese, ele fala assim, isso não é do controle interno, ele fala de uma forma geral da controladoria, né? Que é um sistema de informação contábil e gerencial, então tem tudo a ver com a gente, né? Eu ouvi uma vez assim, que eu ia dar palestra do CRC de controle interno. Pô, mas isso não é contabilidade? Que contabilidade tem a ver com controle interno? Tudo, né, gente? É a principal ferramenta de informação do controle interno é a contabilidade. Então, nós temos que ser parceiros. E o professor Padovese, ele fala assim, ó, é um sistema de informação contábil e gerencial. Então, não tinha nada a ver quando a contabilidade era financeira e orçamentária. Hoje tem tudo a ver, porque nós geramos informação gerencial, para que o controle possa fazer o acompanhamento, né? E ele deve atuar no processo de gestão da empresa, a gente vai ver o que é isso aqui, sob pena, né, de não exercer a sua função de controle e reporte na correção do planejamento. Então, é aquilo que o Luciano falou, que o Roberto falou, que o Di Pietro falou, né? Quando a gente não faz um bom planejamento, a gente tem que ficar fazendo o quê? Correções. Então, à medida que eu tenho um controle concomitante, eu vou minimizando esses efeitos de correção no planejamento. Eu vou ajustando isso através das informações. Aí é uma pergunta, então, né? Por que eu vou implantar um controle interno? Eu, prefeito, eu, gestor. Né? Por quê? Bom, eu trago questões legais. Tá? Questões legais eu tenho aqui, a 4320/64. 60 anos atrás já falava de controle interno e tem gente que ainda não tem. Né? Tem o projeto de lei, o PLS 29/2009, que é a Lei de Qualidade Fiscal, que deve substituir a 4320, que aprofunda ainda mais essa questão. Eu tenho a Constituição Federal de 98, que fala do controle interno. Eu tenho a Lei Complementar, a LRF, né, Complementar de 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala do controle interno. A 866 já falava, agora a 14133 traz mais responsabilidade e atuação do controle interno no que diz respeito às licitações. Eu tenho a Constituição Estadual, tenho o comunicado SDG 32 de 2012, isso aqui é muito interessante, né? Desde 64, a legislação falava que tinha que ter, e ninguém tinha. Aí o tribunal veio e falou assim, ó, se não começar, vou começar a punir. Né? Aí em 2015 tem o 35. Nós vamos começar a fazer apontamento e reprovar. Aí o pessoal começou a agir. Tem a lei da transparência, lei do acesso à informação, a lei anticorrupção, lei da ficha limpa, a legislação municipal. Né? Por que a gente fala legislação municipal? Porque o controle interno tem que ser instituído por lei. Ele tem que ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. Nós temos municípios que o controle interno é instituído por decreto. O prefeito sai, entra outro, revoga o decreto, acabou o controle interno. Não pode. Né? Então tem que ser um órgão de Estado. E nós temos aqui como referência, essa norma já foi revogada, mas ela ainda é uma referência, por quê? Porque ela faz um apanhado do que tem nessa legislação,
no que tange à contabilidade. Então, ela está lá, embora seja revogada, ela está no site do CFC, você pega essa norma, ela traz aqui para a contabilidade, né? Como tem que trabalhar o controle interno, como a contabilidade deve encarar o controle interno. Mas eu tenho questões administrativas, cumprir a lei é obrigação, né? Princípio da legalidade. Eu acho que mais do que atender a legislação, eu tenho algumas situações administrativas que justificam eu ter um controle interno. Quais são elas? Monitoramento das metas do plano de governo, que é o nosso planejamento estratégico. A gente vai ver uma figura aqui daqui a pouco que vai ilustrar bem isso para a gente. Monitoramento das metas fiscais, aquelas quadrimestrais que o Luciano falou, né? O controle interno tem que, inclusive, assinar o relatório junto. E o que a gente vê aí é o controlador interno só assinando, literalmente, nem lê, né? Toma muito cuidado com isso. Gestão de risco via monitoramento de indicadores de desempenho e de falha. A Márcia falou aqui hoje de mapeamento e gestão de risco. É muito importante a gente fazer isso. O Roberto falou, o Luciano falou de mapear processo. Então, é importante que eu conheça os processos, os principais processos, e eu faça realmente um mapa de risco. O tribunal vem apontando isso também, tá? Pedindo para que se implante mapeamento e gestão de risco. A gente consegue eliminar risco? Não, né? O risco é inerente à vida. Nós corremos o risco de estar vivo, estamos, graças a Deus, mas corri o risco de não estar. Então, se eu não consigo eliminar, eu consigo fazer o quê? A gestão do risco. Então, o controle interno consegue fazer isso também, pode e deve fazer isso. Monitoramento do processo de gestão, eficiência dos resultados, eficácia e das realizações dos programas de governo, efetividade. Isso está lá no artigo 37, caput da Constituição. Não sou eu que estou inventando nada disso, tá? Então, é a atribuição do controle interno. Acompanhamento da execução orçamentária em tempo real, planejado e executado, né? Faz alerta. Eu já vi situações, por exemplo, que quando o governo assume, ele pega o orçamento do PPA anterior, certo? Nós, ano que vem, esse ano tem eleição, ano que vem muda o prefeito, só que o cara vai entrar e vai executar o orçamento do último ano do PPA anterior. Aí o cara chega lá e pega um orçamento superestimado. Se foi feito de propósito ou não, né? Mas ele pega um orçamento superestimado. Coloca uma receita lá que não dá para atingir. Tá? Como que é feito o orçamento público? Eu estimo as receitas e tem alguns que estimam assim, né? Nosso vento está forte, vai arrecadar bastante. Né? Vai no chutômetro. Não tem um planejamento, por exemplo, com o apoio da contabilidade. Tá? Então, o que acontece? Ele faz um orçamento superestimado. Quando ele começa a executar esse orçamento, ele não vai atingir aquela projeção. Então, se o controle interno fizer um acompanhamento e for monitorando e orientando, o gestor pode tomar medidas, por exemplo, de contingenciamento. Tá? Então, vou fazer um contingenciamento de 20%, congela 20% de todo mundo. Normalmente é isso que se faz, mas está errado. O controle interno pode ajudá-lo nesse sentido, aonde contingenciar mais ou menos. Tá? E aí, para que a gente possa falar, né, em controle, eu preciso falar de gestão. Tá? Então, a gente tem uma coisa aqui que eu chamo de macroambiente da gestão e a governança corporativa. Muito se fala disso, TCU fala muito disso, o ministro Nardes, a governança, né? O que é isso? Nós vamos entender um pouquinho aqui hoje o que é essa tal de governança. Então, dentro do ambiente, do macroambiente, eu tenho o ambiente interno e o ambiente externo, e na governança corporativa nós temos aqui os princípios da administração. Tá? Lá naquela definição do professor Padovese, ele falava assim, atuar em todas as etapas do processo de gestão. Então, quais são essas etapas, né? Para que eu tenha gestão, qualquer tipo de gestão, pública, privada, financeira, pessoal, gestão de marketing, gestão de contrato, eu preciso de 3 elementos. Sem isso, não tem gestão. Quais são esses elementos? Primeiro é o planejamento. Por que eu preciso de planejamento? Porque se eu não tenho planejamento, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Diz que o cara entrou no elevador, o ascensorista falou assim para ele, que andar o senhor vai? Ele falou, tanto faz, eu errei o prédio. Né? Então, por quê? Porque ele não tinha um planejamento. Aí, quando a gente planeja alguma coisa, a gente espera que isso seja executado. Não é assim que funciona? Só que quem planeja não é quem executa. O planejamento é feito pela alta administração, a execução pelo baixo clero, né? A gente que está lá no dia a dia, na lida. Então, para que aquilo que foi planejado seja executado a contento, o que eu preciso? O que está faltando aqui? Esse negócio para de pé? Um prédio assim pararia de pé? Não, né? Está faltando um terceiro elemento, que é exatamente o controle. Então, a gente pode dizer o seguinte, que controle
é a base de sustentação de qualquer modelo de gestão. E na área pública, né, como não podia ser diferente, sempre tem um complicômetro. Tá? Então, na iniciativa privada eu tenho controle, na área pública eu tenho controle, né, externo, que é feito pelo Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas, eu tenho o controle interno, que é assunto da nossa palestra aqui, e eu tenho o controle social. Então, eu tenho 3 elementos de controle. E o controle interno, ele é a interface do controle externo e do controle interno, não é isso, Márcia? Hoje o Tribunal de Contas chega na prefeitura, chega no órgão, ele não vai falar com o prefeito, ele não vai falar com o secretário, ele procura o controle interno. E também a interface com o controle social. O Ministério Público, a sociedade civil organizada, a sociedade civil comum, pode buscar o controle interno para buscar as informações. Quando a gente fala de ambiente de gestão, né, tem planejamento, execução e controle, então vamos ampliar um pouquinho esse conceito aqui para a gente. Aqui, ó. A gente começa com planejamento estratégico. Eu costumo ouvir muito assim, na área pública não existe planejamento estratégico. Será que não? Existe sim, nós já vamos falar sobre ele. Tá? O planejamento estratégico é onde a gente vai definir o quê? Os objetivos, as metas e as métricas que nós temos que fazer ao longo da minha gestão. E isso deve ser feito com o quê? Com base aonde? No achismo? Não. Com base na missão, visão e valores. Tá? Então, assim, qual que é a missão de um órgão público? Qual é a razão de existir? É atender a sociedade, é prestar serviço, entregar serviços, né? Com a arrecadação dos tributos, devolver o serviço. Então, isso tem que nortear o meu planejamento. Tá? E, com base nisso, a gente define, né, ó, o nosso modelo de gestão e disseminar a cultura organizacional, que esse talvez seja o grande desafio do gestor. Né? Trazer isso na empresa é muito fácil, na iniciativa privada. Tá? Se você pega aí hoje, alguém aqui conhece alguém que trabalha na Ambev? Ambev é a indústria de bebida, Brahma, Antártica, né? Funcionário da Ambev não toma Coca-Cola. Não toma, você não vai ver um funcionário da Ambev tomando Coca-Cola. Né? Porque para ele o melhor refrigerante do mundo é o Guaraná Antártica. Ele não vai tomar Heineken, ele vai tomar a cerveja da linha Brahma e etc. Por quê? Porque a cultura organizacional está impregnada nele. Então, a gente tem que trazer isso também, tá? Para a gente aqui, o gestor. Então, talvez esse seja o grande desafio, que a gente tem uma coisa que chama de conflito, né, de agência, onde os agentes têm lá, né, nós temos Estado, nós temos governo e temos sociedade. Então, unificar isso tudo é um pouco complicado. Mas, como a gente falou, né, então, quando eu tenho lá um planejamento, eu preciso executar, e eu preciso controlar. Só que aí a gente avança um pouquinho dizendo o seguinte, eu não preciso só de um controle, eu preciso de um sistema de controle interno. SCI, Sistema de Controle Interno, que deve agir de que forma? Detectiva, preventiva e corretivamente. Por que ele tem que agir assim? Se ele for agir a posteriori, ele muda de SCI para IML. O que faz o IML? Autópsia, né? E não é esse o papel do controle interno. O papel do controle interno é justamente ajudar o gestor, né, para melhorar os indicadores, né, para melhorar a sua nota, para melhorar o seu produto e para reeleger o prefeito também. Se ele fizer uma boa gestão, ele tem condição de continuar. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de ambiente interno. Só que toda empresa, né, se comunica com um ambiente maior. Nós temos um ambiente maior. E o gestor assume compromissos com esse ambiente maior. E aí a gente tem alguns elementos que a gente está copiando e trazendo, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V da iniciativa privada. A equity ou equidade, que é o quê? A igualdade, tratar todo mundo da mesma forma. Nós temos aqui o disclosure, que é a transparência, a evidenciação. Tá? Nós temos a accountability, que é um compromisso que o gestor tem com a prestação de contas e o atingimento das metas. E nós temos o compliance, que muito se fala hoje em compliance, né? O que é o compliance? É a conformidade. Tá? Então, o controle interno é o que vai fazer com que o gestor atinja esses 4 elementos, que nada mais são do que os pilares da governança corporativa. Então, quando a gente fala assim, a empresa abriu capital na bolsa, ela tem que seguir as boas normas da governança, né? Aqui nós temos que seguir porque são princípios. Nós vamos ver que isso aqui está ligado a princípios da gestão pública. Aí, foi falado aqui hoje a questão de informação pré-orçamento. Então, a primeira peça de planejamento da área pública é o plano de governo. O plano de governo, num passado não muito distante, era só falácia. Hoje não.
Hoje ele é registrado na Justiça Eleitoral. E aí o então candidato, pretenso gestor, assume um compromisso com aquilo que ele colocou lá no plano. Está registrado e o tribunal, através de EGM, vem cobrando isso aqui. Ó, você falou no seu plano que ia fazer isso, por que você não fez? Efetividade é isso, é cumprir aquilo que você prometeu. Né? Então, eu tenho o plano de governo, a primeira peça, que eu estava lá ainda, não conhecia os problemas, né? Estava falando, e muitas vezes eu coloco no plano algumas coisas que eu gostaria de fazer, quando eu chegar lá não vou conseguir, porque o orçamento não dá, e outras fantasiei mesmo para ganhar a eleição. Né? Então, o que eu vou fazer? Tem uma outra peça que chama Programa de Metas, ou Plano de Metas, que hoje é facultativo para o município que não tem lei, né, própria, e obrigatório para aquele que já tem lei. Rapidamente, só falar para vocês, quando eu cheguei lá em Jundiaí, que eu fui secretário, tinha feito a lei na gestão anterior, final do ano, obrigando a fazer o programa de metas. Então, caiu no colo. Falei, pô, presente de grego, né? Já tem PPA, LDO, LOA para fazer, ainda ganha esse negócio aí. Depois eu fui ver que realmente foi um grande presente, porque é uma grande oportunidade que o gestor tem de pegar aquele plano de governo, que era fantasioso, transformar em programas e metas que sejam mais execuíveis, mais factíveis, discutir isso com a sociedade em audiência pública e fazer um projeto de lei e ele passa a ser a referência. Tá? Então, com base nesse aí que vai sair o PPA, a LDO, a LOA e os programas e ações que nós estamos literalmente carecas de saber. Né? Todos aqui vocês conhecem. Mas eu gosto dessa figura porque ela traz essa lógica que a gente estava falando, inclusive a questão do custo, acho que, não lembro quem foi que me perguntou, acho que foi você que perguntou para o Roberto, né? Como que a gente consegue colocar isso lá na unidade, né? Por quê? Por causa dessa lógica. Todo programa em ação tem que estar vinculado à LOA, que tem que estar com diretriz na LDO, que tem que estar previsto no PPA. Então, a gente amarra isso tudo e fica mais fácil da gente controlar. Tá? E aí, ó, a gente está na administração pública, né? Princípios são premissas de gestão. Eu tenho que seguir os princípios. São muito mais, tá, gente? Mas eu trago esses aqui porque eu faço uma correlação desses princípios justamente com a governança corporativa. Porque se a gente olhar para esses aqui, ó, os 4 E's, eficiência, eficácia, efetividade. Então, o que é eficiência, o que é eficácia, o que é efetividade? A gente confunde muito, né? Principalmente eficiência e eficácia. A pessoa fala assim, eu não estou sendo eficiente, não cheguei onde eu queria. Né? Será que está certo isso? Então, eu gosto muito de futebol, adoro assistir futebol. E futebol tem muita estatística. E meu filho, hoje, ele trabalha na controladoria lá em Jundiaí, servidor de carreira, né? Mas ele era garoto ainda, ele assistindo o jogo, eu falei assim, pai, o que é eficiência, o que é eficácia? E estava o resultado do futebol, eu falei, dá uma olhadinha ali, ó, tá vendo? O time A deu 5 chutes a gol, o time B deu 2, e o time B está ganhando de 1-0. Então, o time A é mais eficiente que o time B. Ele chega mais lá no caminho. Só que o time B, quando chega, ele acerta o alvo. Então, quando eu falo em eficiência, eu falo em processo. O caminho que eu vou trilhar para buscar meu objetivo. Quando eu falo em eficácia, é resultado. Tá? Quando eu falo em efetividade, é cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Aquelas metas que eu me programei, atingir, entregar o produto que eu me comprometi. Economicidade, a gente tem que tomar cuidado. Não é sinônimo de menor preço. É a melhor relação custo-benefício em condição de igualdade. Então, por exemplo, eu vou fazer um edital para comprar caneta esferográfica. Eu coloco lá, eu quero comprar 10 mil caneta esferográfica azul. Quem vai ganhar? A mais barato. O que vai acontecer? Eu vou jogar 10.001 fora, que a minha acabou a tinta também, porque ela não presta. Então, isso não foi economicidade, foi desperdício de dinheiro público. Mas eu não posso colocar BIC, né? Eu não posso colocar caneta BIC e direcionamento, não. Mas eu posso fazer um processo, desde o termo de referência, pedindo provas, testes, de forma que eu consiga chegar num padrão de igualdade e eu escolho o melhor preço. Então, eu faço um processo eficiente de licitação para atingir a minha eficácia, o meu resultado. Tá? E aí eu vou conseguir economicidade dentro da condição de igualdade. Impessoalidade. Né? Impessoalidade é o quê? Tratar todo mundo da mesma forma. Tirar aquela máxima aos amigos do rei, os favores da lei, aos inimigos do rei, os rigores da lei. Abolir isso. Mas não é só isso também. Tem um outro viés da impessoalidade.
Agora a gente vai mudar de governo ano que vem, o pessoal entra e fala assim, isso é do da gestão anterior. Isso não é meu, isso é problema da gestão anterior. Não tem gestão anterior e gestão atual. Existe gestão pública. Quem está naquele momento vai responder. Então, se tem um problema que aconteceu, e eu identifiquei, eu tenho que resolver esse problema. Tá? Nós temos a moralidade, né? A moralidade é uma soma de valores, de conduta, de ética. Mas não é de São Paulo que eu vou falar o exemplo, tá? É de um outro estado, mas é real. Eu e o professor Roberto fizemos um trabalho no município de outro estado de análise de conformidade da folha de pagamento. E entre tantas não conformidades, uma delas era o seguinte, eles tinham um regime próprio de previdência, e a lei dizia o seguinte, que o servidor que completasse 30 anos de serviço, aposentaria com o último salário. Ponto. Era isso que dizia a lei. Aí nós identificamos lá, por exemplo, que o Luciano e o Di Pietro entraram junto na prefeitura. E o Luciano era amigo do rei e ele não. Os dois prestaram o mesmo concurso, assessor de assuntos aleatórios. Né? Ganhava lá um salário mínimo. Com 30 anos de serviço, o Alexandre chegou a 10 salários mínimos. E o Luciano, obviamente, também. Só que no último ano ele era amigo do rei, ele foi convidado para ser diretor. Ficou lá 6 meses como diretor e aposentou com o salário de diretor. Era legal? Foi legal essa ação? Sim, estava na lei. Agora é moral? Não. Era impessoal? Não. Tá? Então isso aí é um exemplo de moralidade. E a transparência? A transparência, hoje a gente fala muito de transparência e confunde transparência com publicidade. Tá? Publicidade, como o nome diz, é dar publicidade, tornar público. Ah, mas eu coloquei no portal, eu pus no diário oficial. Isso é dar publicidade. Tá? Dar transparência pressupõe dar conhecimento dos atos da gestão pública. Tá? Qual a diferença de dado, informação e conhecimento? Dado é um objeto de 6 lados, numerado de 1 a 6, que eu jogo na mesa, quem tirar o número maior ganha. Isso é dado? É também, né? Mas não é isso que a gente está falando. Eu falo assim, tem um banco de dados, tem uma base de dados. A gente pode dizer assim, de uma forma bem simples. Né? Dado é um conjunto de qualquer coisa, que isoladamente serve para muito pouco ou quase nada. Então, você pegar a base de dados da prefeitura, se você não organizar aquilo, sistematizar e gerar, por exemplo, um relatório, o dado não serve para nada. Fiz isso aí, gerei um relatório, e o relatório é o quê? É uma informação. E o conhecimento é o quê? É quando eu pego essa informação, primeiro eu preciso entender, ela tem que ser inteligível. Eu tenho que olhar para ela e saber, né, o que ela está dizendo. E segundo, ela tem que ser utilizável, praticável. Tá? Então, assim, quando eu falo em transparência, eu tenho que colocar lá as informações de forma que o cidadão possa ler, primeiro encontrar, pega a portal de transparência e não consegue achar o que você procura. Né? Eu tenho que encontrar. Depois que eu encontrei, eu tenho que entender e utilizar aquilo para alguma coisa que seja útil. Então, por exemplo, no site do tribunal, a gente tem várias informações lá que estão em infográfico, que qualquer pessoa, só de olhar no visual, ele consegue entender. Eu consigo comparar, por exemplo, a relação do meu município com o município da mesma região ou do mesmo porte. Isso é dar conhecimento. Tá? Então, por que eu estou colocando isso aqui? Ó? Porque se a gente colocar aqui, por exemplo, a moralidade e a impessoalidade, eu estou falando do tal da equidade, que é um pilar da governança. Quando eu estou falando aqui da transparência, nada mais é do que o tal do disclosure. Quando eu falo eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, eu estou falando de accountability. E quando eu falo da legalidade, eu estou falando de compliance. Tá? Então, esses princípios da administração pública são diretamente ligados à governança. São os pilares da governança. E é o controle interno que pode ajudar o gestor a perseguir isso aqui, fazer com que isso aconteça. Ah, isso é prerrogativa do controle interno. E aí tem uma coisa que chama ambiente de controle, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, com um fator crítico de sucesso ou insucesso. Então, o que é ambiente de controle? A gente fala em ambiente, a gente pensa assim, controle da poluição, né, o pessoal da fiscalização, controle, etc., o investigador. O que é esse tal de ambiente de controle? A primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É o espaço, né? A sala, o departamento. Mas na minha prefeitura o cara não tem nem onde ficar, né? Então o ambiente é ruim. Sim, faz parte do ambiente isso, mas não é só isso, tá? O que é o ambiente de controle, então? Ó?
O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos, estrutura que dá base para a condução de todo o processo. Tá? E, acima de tudo, é o envolvimento da alta administração. Eu e o professor Roberto, Márcia de Pietras, que já deve ter ouvido isso, o Luciano também, mas nós fizemos um trabalho de diagnóstico de controle interno no município, esse é do Estado de São Paulo, há muito tempo atrás, né? E vamos lá fazer uma fundação lá da USP que chamou a gente, fizemos um diagnóstico, e a conclusão que a gente chegou assim, que tinha uma série de não conformidades que precisavam ser corrigidas, inclusive um dos problemas que apontaram para a gente, falaram, nós já mandamos 3 vezes um projeto de lei para a Câmara e não aprova. Eu falei assim, como assim? Né? Como um vereador em sã consciência vai votar contra a implantação do controle? Né? O cara é um órgão de fiscalização e controle externo, indo contra o controle interno. Aí nós fomos ver os projetos eram muito ruins, eu falei, eu também não aprovaria. Então, demos algumas sugestões, etc., entregamos nosso relatório, foram embora e o pessoal colocou o nosso relatório no arquivo. Sabe aquele que faz assim, brrr, sai um monte de fitinha? Arquivaram o nosso relatório. Isso foi final de 2014. No final de 2016, a prefeita foi presa. E aí eu não tenho aqui, mas eu tenho uma foto do então presidente do tribunal dizendo o seguinte, se tivesse controle interno estabelecido em Ribeirão Preto, os desvios não teriam acontecido. Tá? Então, quando a gente fala em ambiente de controle, é isso. Tá? Primeiro, a adesão da alta administração, e segundo, toda a normatização, toda a estrutura, todo o suporte, inclusive físico. Tá? O cara precisa ele tem que ter segregação de função, a gente não pode misturar as estações. Lá você tem isso aí, Natas? Segregação de função, né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, quando eu cheguei lá em Jundiaí, eu implantei o controle interno lá, tenho o maior orgulho disso, tá? Mas quando eu cheguei lá, o controle interno tinha nome, CPF e endereço. Esse era o inimigo público, ninguém gostava dele, mas eu até entendo, porque a responsabilidade do mundo nas costas e ele sozinho tem que responder. Né? E ele era subordinado a um diretor da Secretaria de Finanças. É a raposa cuidando do galinheiro. Né? Como é que o cara vai ser o controle se é subordinado a um diretor, que é subordinado a um secretário? Ele ia falar com outro secretário, o cara nem atendia ele. Né? Então, a gente precisa ter realmente autonomia, independência e ter esse respaldo do ambiente de controle. E ter as suas atividades. Né? É importante que isso seja muito bem estabelecido, que quando a gente vai fazer essa legislação, né, da criação, da implantação do controle, que tenha lá muito claro a estrutura, a definição do cargo, que ele seja, o tribunal tem apontado isso, o Ministério Público também, tem até uma decisão do STF dizendo que tem que ser servidor de carreira e por concurso específico. Eu acho que é um pouco de exagero, porque eu já vi alguns modelos que acho que funciona muito bem. É servidor de carreira, atende todos os critérios, e eles têm um sistema de mandato, de 4 anos, alternado com o prefeito. Então, assim, o prefeito entra, depois de 2 anos muda o controlador. Eu acho que isso é salutar, tá? Porque até na iniciativa privada, as empresas que são auditadas, elas, de tempos em tempos, trocam de empresa, justamente para não viciar. Mas, tudo bem, desde que seja de carreira, eu acho que é importante. Aí, só para a gente falar um pouquinho do projeto de lei da qualidade fiscal, ele traz, né, uma estrutura um pouco mais encorpada do que a gente tinha na legislação. Então, ele fala que as entidades têm que ter um sistema de controle interno, cuja finalidade é proteger o patrimônio, promover a confiabilidade das informações contábeis. Então, de novo, não dá para fugir a contabilidade e o controle interno, tem que andar abraçada. Estimular a aderência das políticas da administração pública, lá o PPA, aquela figura que a gente viu. Suprimir controles e demais ritos administrativos que são meramente formais. Como que a gente faz isso? Mapeando o processo, mapeando e documentando o processo. Tá? Quando você faz isso, você vai ver que tem um monte de coisa que a gente faz que é desnecessária, e coisa que precisa fazer não entra. Né? Mitigar riscos inerentes à gestão, criar realmente um mapa de risco. Tá? Apoiar o aperfeiçoamento das práticas, né, do próprio órgão da fiscalização, orientar os gestores quanto à utilização de prestação de recursos transferidos a entidades públicas e do terceiro setor. Tomar muito cuidado com isso. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o terceiro setor,
Você sabe por que é terceiro setor, né? Primeiro setor, área pública. Segundo setor, a indústria, comércio, prestação de serviços, iniciativa privada. E o terceiro setor são as entidades não governamentais que vêm justamente para cumprir uma lacuna, preencher uma lacuna deixada pelo primeiro. Tá? Ele se divide em duas categorias, as filantrópicas e as pilantrópicas. Tá? E isso é fato. E a gente tem que atentar para isso. Por quê? Se ela for filantrópica, ótimo, mas ela vai demandar recurso. E se ela for pilantrópica, além de consumir recurso, ainda pode me trazer um problema. Né? Eu posso ficar inelegível e etc. Assessorar os gestores quanto ao cumprimento das normas da natureza contábil, financeira e orçamentária. Prestar informações ao superior hierárquico, ao qual está vinculado administrativamente, sobre o andamento dos resultados das ações. Né? Então, é sempre importante fazer os relatórios, né? E não ser o dedo duro. A gente sempre fala isso para o controlador. Ah, mas se você pegar a lei, fala que a gente tem que falar para o Tribunal de Contas, tem que falar para o Tribunal de Contas, mas você tem que ter um rito. Se você estiver dentro daquele seu ambiente de controle, da sua normatização, né, dizendo o seguinte, ó, detectada uma anomalia, um problema, você vai informar o superior imediato. Dá um prazo para ele, se não for, você vai falar para o gestor, depois você vai para o prefeito e chega no Tribunal de Contas. A ideia não é dedurar, o importante é você apontar, né, documentar, agora, se não tomar providência, sim. E aí no artigo 71, aquele lá é o artigo 70 da lei, o 71 ele traz uma estrutura mais robusta que deve ter, a partir do momento da promulgação dessa lei, o sistema de controle interno. Então, segundo essa lei, a gente teria que ter dentro do sistema de controle interno uma ouvidoria, uma controladoria, que é a nossa praia aqui, né, dos contadores, né, a auditoria, né, para prestação de contas e a correição. Então, se for aprovada essa lei, quando a gente falar de controle interno, a gente vai ter que ter, no mínimo, essa estrutura. E aí, só para a gente finalizar aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, o grande desafio do gestor, né, e aonde a gente pode brilhar, ser a cereja do bolo, enquanto controle interno, é ele entender que a gente é importante, dando suporte à administração dele. Lembra, a gente falou do macroambiente da gestão, né, que a gente está envolvido num ambiente maior? Então, eu tenho lá o plano de contas, programa de metas, PPA, LDO, LOA, programas e ações. Essa figura estava grandona, lembra? Pegava a lousa toda, ela diminuiu por quê? Porque eu tenho outros elementos. Ó. Eu tenho aqui agora um ambiente técnico-jurídico, onde de um lado, vamos imaginar meu cérebro, não é? Ó, razão e emoção. Né? Então, no lado razão, eu tenho aqui todo o arcabouço da legislação que eu tenho que cumprir. E do lado técnico, né, eu tenho toda a parte de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, o Legislativo, os conselhos. Então, o controle interno, fazendo um trabalho detectivo e preventivo, ele vai ajudar o gestor, né, no cumprimento das normas e no atendimento da fiscalização externa. Mas eu tenho um outro lado, que é o imponderável, né, que é o emocional, que a gente chama de ambiente sociopolítico. Quando eu fiz lá o meu plano de governo, tinha necessidades que eu não conhecia. A partir do momento que eu entrei, surgirão novas necessidades, né, que vão fazer pressão em cima do meu orçamento, da minha programação. Eu tenho o terceiro setor, que a gente acabou de falar, das pilantrópicas e filantrópicas. Eu tenho opinião pública. O gestor político, ele vive de voto. Então, muitas vezes agora, esse ano de eleição, né, a popularidade do cara está embaixo, ele vai querer fazer uma pressão, ele, muitas vezes, o próprio prefeito, em cima do orçamento, para poder fazer ações eleitoreiras. E a gente tem que mostrar para ele que algumas ele pode e outras não. Né? Pode ser contra ele. Em ano de eleição tem algumas despesas que não podem ser feitas. Tá? Então, a gente orienta nesse sentido. E, por fim, né, eu tenho aqui o lado político, que impacta violentamente. De novo, eleições. Eu tenho o secretário que vai ser candidato, né? Esse secretário vai querer dar uma mordida maior no orçamento. E, às vezes, o prefeito, se ele não tem uma orientação, ele vai cair na onda do cara. Principalmente se o cara tiver peso político. A gente tem que orientar ele o que pode e o que não pode. Compromissos políticos, tá? Esse é um problema sério. Vocês já ouviram falar do Cone? No modelo político que nós temos aqui, pernicioso, o cara, para ganhar a eleição, tem que fazer conchavo, né? Tem que fazer um monte de coisa, aliança. E qual que é a moeda de troca? Cargo, não é?
Então o cara vai lá e dá um cargo. O problema não é dar o cargo, o problema é dar o cargo para quem ele vai dar o cargo. Então quando ele pega uma pessoa que não está preparada tecnicamente e coloca numa função de chefia e etc., eu chamo de cone. Então vocês imaginam o seguinte, imagina que isso aqui é um cone de trânsito. Tá? Eu ganhei o cone de presente. Se eu deixar o cone aqui onde ele está atrapalhando, está incomodando vocês? Não, né? Agora, se eu colocar esse cone aqui, vocês estão loucos para ir embora. Vou colocar o cone aqui. Ele vai atrapalhar? Vai, né? Vai incomodar. Então, o cone é o seguinte, o cara ganha mais do que o servidor de carreira, que é técnico, ele sabe menos que o servidor e fica dando um monte de ordem absurda. Esse cara atrapalha o ambiente de trabalho. É um câncer dentro da situação. Tá? Ah, mas tudo bem, o cara ganhou o cone, como é que eu vou falar para ele tirar o cone daqui? A gente pode ajudá-los no seguinte sentido. Lembra que eu falei para vocês que tem que fazer indicadores de desempenho, indicadores de falha? Vocês sabem o que é absenteísmo? Absenteísmo é a falta do servidor ao trabalho, do funcionário ao trabalho. Então, eu posso, por exemplo, ter um indicador de absenteísmo e começar a fazer uma análise e vou descobrir, por exemplo, que o maior grau de absenteísmo que eu tenho é num determinado departamento. Aí você vai ver, quem é o chefe do departamento? O cone. Não é o clone, é o cone. Tá? Então, aí o servidor, que às vezes, muitas vezes é bom, bem intencionado, quer fazer a parte dele, mas ele começa a se desgastar, então ele fala assim, vou tirar uma licença, porque daqui a pouco esse cara vai embora e eu volto a trabalhar. Entendeu? Então, a gente pode mostrar para o cara que, tudo bem, você ganhou o cone, não põe ele na porta, põe lá no posto de observação avançada da Serra do Japi. Pô, mas o cara vai ganhar 20 pau por mês, ele vai dar menos prejuízo do que se ele ficar aqui atrapalhando o ambiente de trabalho. Tá? E a oposição política, né? A oposição política atrapalha? Claro que atrapalha. Então, eu tenho um caso de uma situação aí de uma prefeitura, o pessoal que assumiu, né, não tinha experiência, primeira gestão, eles demoraram 9 meses para conseguir contratar a empresa de publicidade. Perderam 1 ano praticamente sem fazer publicidade. E por que isso? Porque eles faziam o edital, colocavam lá, tinha impugnação, entrava uma empresa inexequível e foram derrubando o cara durante 1 ano. Tudo bem, mas eu não posso impedir o cara de tentar me sacanear. Não, mas eu posso impedir ele de me sacanear se o meu processo for bom. Por que eles conseguiram 9 meses? Porque o meu processo era ruim. Eles tinham aonde bater. Entendeu? Então, se eu tenho um processo, né, eficiente, eu vou dar menos margem para que eu possa ser prejudicado. E a gente pode ajudá-los nesse sentido. Hoje, mais do que nunca, na 14133. É isso, gente. Prometi que eu ia tentar cumprir o prazo. Estou dentro do prazo? Estou no horário? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Queria agradecer imensamente, não só por ter ficado aqui na minha palestra, né, que eu sei que é uma luta nesse sol, nesse calor, ficar o dia inteiro, mas já pegando um bronze e ganhando uma sauna, mas por vocês terem participado do nosso evento. Espero que vocês participem de mais eventos. Agora, em julho, tem um evento grande todo ano lá em Ribeirão. É muito bacana, com participação do Tribunal de Contas do Estado, normalmente o Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Secretaria do Tesouro, tá? Serão sempre muito bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, só não falem mal do Corinthians, por favor, que eu sei que a fase não é boa, já estou sofrendo demais. Muito obrigado.